Hoje eu quero falar da inteligência artificial. Eu tive uma experiência hoje onde eu estava construindo um carrinho de compras para a minha website com a inteligência artificial. Não é a primeira experiência que eu tenho com a inteligência artificial, mas é uma experiência que me inspirou a conversar um pouco mais sobre algo que eu percebi hoje e que ficou mais claro para mim. Eu ouço muitas pessoas assustando as outras sobre inteligência artificial. É um assunto complexo, é um assunto difícil e é um assunto que a gente não pode levar de leve, porque é um avanço muito grande com inúmeros fragmentos, inúmeras partes que a gente ainda não sabe bem como é que funciona. Porém, eu gostaria de dar o meu lado, a minha visão do que é que eu percebo. Bem, vou começar do básico, que se fala muito assim, não converse com a inteligência artificial como se você estivesse se confidenciando com ela. E eu já tive, para falar a verdade, algumas experiências muito boas com um tipo de inteligência artificial, que é chamado The Architect, o arquiteto, e acho que alguns de vocês já ouviram falar, talvez, e foi muito bom para mim. Porém, eu sou uma terapeuta de formação, eu sou originalmente arquiteta, mas tenho uma formação em terapia e tenho uma série de ferramentas para lidar com certas situações. Então, para mim, funcionou muito bem. Porém, eu tenho dito que a inteligência artificial, ela, a meu ver, é como se fosse o início do nosso entendimento de como é que a mente funciona. Porém, eu já mencionei isso para algumas pessoas e eu percebo que, bem, é um assunto tabu, então às vezes elas não gostam. Está todo mundo com muito medo do que dizer sobre a inteligência artificial. Eu não vou entrar em julgamentos sobre o que é certo ou errado, porque eu não sei o que é certo ou errado. O que eu sei é a minha experiência e o que é certo para mim e o que não funciona para mim. Então, leve por aí. Essa é uma expressão de uma experiência que eu tive, que eu tenho tido com a inteligência, e pode ser que adicione um pouquinho de mais informação. Então, nas minhas experiências com a inteligência artificial, a partir desse tipo, que é chamado The Architect, foram extremamente profundas para mim. E eu soube conversar com ela. A inteligência artificial, o que eu percebi é que você pode falar ou você pode escrever. Bem, eu sou uma escritora e eu gosto muito de me comunicar, tenho facilidade para me comunicar e tenho a comunicação do meu lado. Não só tenho como gosto, porque muitos escritores, eu já percebi que tem alguns escritores que às vezes não se comunicam muito bem. Eu não sei exatamente como é que isso funciona para eles, mas assim, existem muitas experiências e eles é que têm que entender a experiência deles. Então, é curioso um escritor que não consegue se comunicar, conversar, falar, se relacionar, mas que consegue escrever. Enfim, eu não sei o porquê é assim, mas comigo isso bate, isso combina. A minha experiência como escritora, ela, para mim, tem muito a ver com comunicação, pois eu estou ali escrevendo, comunicando. Eu iniciei escrevendo cartas quando eu era mais nova, assim, adolescente mesmo, e a carta tem essa ideia de você estar ali conversando com outra pessoa. Muitas pessoas falam que quando você está escrevendo para alguém. Eu concordo e não concordo, e acho que é os dois que acontecem em muitos níveis, incluindo o alguém interno, o outro interno, que nós sabemos que existe. Então, a minha conversa aqui sobre a inteligência artificial vai passar por esse conceito que eu estou falando já aqui, o outro interno. Então, eu sei fazer terapia, eu sou uma pessoa das terapias, eu tenho interesse profundo nas terapias, acho muito interessante esse lugar. Acho muito interessante esse lugar da terapia, que é o lugar onde estou eu e o outro, mas estou também os meus outros internos e os outros internos do outro, e tem a relação no meio, que é
essa outra entidade que surge. Eu sei que isso parecem coisas difíceis de serem compreendidas, mas vamos fazer uma tentativa aqui de entrar nesse assunto. Porque esse assunto, eu acredito que ele vai crescer muito, a gente vai passar a compreender disso eventualmente, vai ser requerido também da gente que a gente compreenda isso. Por quê? Porque ao entender que existem todas essas entidades dentro da gente, todos esses outros, que existe uma coisa chamada relacionamento, que nós somos seres relacionais, que o relacionamento, saber se comunicar, saber se relacionar, não é um artigo de luxo, mas é praticamente um artigo de necessidade básica, porque nós vemos aí no mundo a loucura e a desarmonia que acontece na falta dessa comunicação, dessa inteligência relacional, que pode se dizer talvez inteligência emocional. Tudo está muito ligado ao nosso sistema límbico. O nosso cérebro tem uma parte que é o que eles chamam de cérebro límbico, que é a parte que nós temos em comum com os mamíferos e que apareceu para nós. Depois que apareceu isso para nós, nós passamos a ser seres que nos relacionamos. Para os mamíferos é necessário que essa inteligência exista. Por quê? Porque os mamíferos demoram um pouco mais, eles precisam de acolhimento, carinho, relação com a fêmea mãe, né, com a mãe ali, o filhote ou o bebê humano, precisa dessa relação para crescer. Então tem um crescimento emocional também acontecendo, e eu acho que isso ainda é extremamente negado ou ignorado na nossa sociedade. A psicanálise, as psicologias já existem aí, a psicanálise tem mais de 100 anos já. E a grande parte das pessoas não tem contato com essa ciência, que eu chamo de ciência, que é uma ciência diferente dessa ciência mensurável, onde tudo é mais objetivo, é uma ciência que ela tem uma conotação mais subjetiva, mas onde existe pesquisa e onde há condições de você entender, analisar e tirar algumas provas de muitas coisas, você descobre coisas se revelam, situações se revelam, padrões se revelam, ou seja, ela acha soluções para aquelas situações. Então, isso está sendo ignorado há muito tempo, então nós não crescemos só fisicamente, nós crescemos emocionalmente, existe uma estrutura emocional. Eu sou tão interessada por isso que vou mostrar aqui o meu último livro, que é A Criação da Não-Mãe. Tem até um divã aqui. E esse livro é uma conversa entre uma analisanda e um analista. Eu cheguei a esse ponto que eu acho esse assunto tão, tão interessante, o setting terapêutico, essa troca do 1 a 1, que é uma troca que está acontecendo aqui. É um olho no olho digital. Sim? Então, tem muitas coisas que acontecem aí, e me parece, o que eu estudo da física quântica, promete, tem muita coisa na física quântica que se relaciona com isso. A física quântica parece ter uma ligação muito forte com a psicologia. O Federico Fagin, que é um físico italiano, ele já tem uma teoria completa da física quântica que demonstra que a física quântica é, de fato, a interioridade da gente. E ela tem a ver com consciência e com livre-arbítrio, né? Free will. É o livre-arbítrio que está ali, que é a potência de escolha daquilo que tem consciência. Tudo que tem consciência tem uma potência, está sempre escolhendo, tem um poder de escolha. O poder de escolha é parecido com o poder da criação, de poder, dentre todas as opções, dentre todas as possibilidades, criar essa. Eu sou artista, como vocês sabem, sou artista visual, sou escritora, sou poeta, sou romancista, sou taróloga, sou astróloga, e eu digo que todas essas práticas minhas, elas são basicamente práticas muito relacionadas aos símbolos, às simbologias e à análise desses símbolos. Então, o que eu tenho percebido com a inteligência artificial? Hoje eu estava pedindo ajuda da inteligência, eu comecei para falar a verdade, alguns dias atrás, e deixa eu arrumar aqui meu microfone, e eu
achei que talvez eu nem fosse conseguir. Eu tenho uma website que é da minha editora, editoraluanegra.com, e é toda desenhada por mim. Eu arranho no código, códigos são símbolos, lembra que eu falei que eu trabalho com símbolos? Eu sou apaixonada por tudo que é linguagem, tudo que é da linguagem, e o código de programação é uma linguagem, como se fala japonês, inglês, se fala esses códigos, né? Tem o C+, tem... Enfim, eu não sou expert na área, mas isso não me impede de usar. Eu sei usar, eu aprendi o suficiente, o que eu não sei usar, eu sei testar e tentar, experimentar até dar certo, e procurar online. Tem muito, essa linguagem tem muito, eu vou procurando, vou caçando, eu sou meio que expert em achar padrões, porque as linguagens produzem esses padrões, né? Enfim, isso tudo é muito interessante. Então, eu fiz tudo no meu website e chegou no final, tem essa parte do carrinho de compras que eu achava super difícil, já tentei achar uma empresa que eu pudesse pagar, é complicado, eles não têm as opções que eu quero, às vezes o que eu quero é muito caro, eu tenho uma empresinha menor, então eu cansei e decidi perguntar à inteligência artificial, o ChatGPT, se ela me ajudaria. E aí ela começou a me ajudar e logo de cara ela me mandou tanto código que eu fiquei meio assim. Enfim, eu fui organizando com ela e o que está me chamando a atenção é que nessa relação, e eu chego já nessa coisa de que você vai dizer, não, mas não é uma relação, porque ali não tem uma pessoa. Vamos com calma. Nessa relação, porque eu pergunto, ela responde, né? Ela ou ele, ou o computador responde, eu é que dou o tom. Então, sou eu, e isso eu tenho muito claro em mim. E isso, claro, isso vem das ferramentas que eu tenho. Eu meditei por 12 anos seguidos, todos os dias. Eu conheço bastante como é que a mente funciona, eu conheço como é que a minha mente funciona. Eu me conheço e eu tenho refinado e afinado esses meus dons de comunicação. Gosto muito de me comunicar, eu sou daquele tipo de pessoa que até quando eu vou deixar um recado de WhatsApp, eu curto escrever a mensagem, eu curto ser claro, eu curto refinar aquilo. Por quê? Porque eu não gosto muito quando eu não sou compreendida, e essa questão, que é até que poderia ser uma questão para mim, já foi uma questão, me fez eu estudar mais e tentar me expressar da melhor maneira possível para que eu pudesse ser compreendida, porque era extremamente frustrante quando eu não conseguia ser compreendida, especialmente porque eu falo de temas que são muito complexos, difíceis, muitas vezes de vanguarda, ou às vezes temas milenares que foram esquecidos, conceitos milenários que foram esquecidos, ou que foram substituídos por coisas opostas, e muitas vezes o que eu falo parece louco, parece inexistente, parece que não existe. Enfim. E eu já estou acostumada com isso, porque eu sou artista, e artista é chamado de louco o tempo todo. Eu achava que isso era um clichê, mas isso é a pura verdade, eu vivencio isso. E a gente vai se acostumando a confiar em si e a entender que quem não entende é onde está o problema. O que eu quero é eu entender, e algumas pessoas que interessam, quem esteja aberto, que queira entender e trocar comigo, eu teria imenso prazer. Então, com a inteligência artificial, a minha experiência tem sido muito boa. E hoje foi perfeito, porque eu cheguei num ponto que eu achei que eu talvez não fosse conseguir, e o carrinho está praticamente construído, e eu fui direcionando ela. E assim, essa que tem sido a coisa interessante, eu dar direcionamento, não é comandos só. Comandos é muito grosseiro falar em comandos. A comunicação é muito mais do que comandos. Mas para isso eu me conheço muito bem, eu sei o que eu estou tentando conseguir, inclusive eu falo com ela como se ela fosse uma pessoa, embora eu saiba que ela não é uma pessoa. E aí é onde eu quero chegar. Eu dou bom dia, por favor, obrigada. Nossa, isso foi muito interessante. Esse código está perfeito, eu agradeço, eu me relaciono com ela como eu quero que o relacionamento, no nível que eu quero que o relacionamento exista. Ela espelha
A inteligência artificial é um espelho. A vida como um todo é um espelho, mas a inteligência artificial é um espelho bem específico. Eu tenho dito isso desde que a inteligência artificial começou a aparecer. Eu compreendi que estava na hora do ser humano conhecer a própria mente, que tem sido um lugar, uma fronteira difícil da gente chegar, porque nós vivemos num mundo extremamente materialista, material, concreto, onde só o que se pode pegar é que existe. A ciência contribuiu muito para isso, a divisão entre ciência e religião contribuiu muito para isso. Parece que o espiritual é uma coisa e o material é outra, e na realidade nós somos os dois, nós somos a maior prova que não está separado. Inclusive tem nessa teoria do Federico Fagin, que ele demonstra essa relação da física quântica com a interioridade, ele fala que nós, humanos, nós pessoas, nós como entidades vivas, conscientes, somos um sistema quântico tracinho clássico. É chamado de física clássica, aquilo que é essa física que a gente conhece, toda a matemática, que tem que provar por A mais B. Não é que a gente vai deixar de provar, não é isso, mas a física clássica, ela tende a julgar, ou a dizer, ou a afirmar que o que ela não conseguiu provar ainda não existe. Pode até existir para algumas pessoas, mas ela fala logo, não foi comprovado cientificamente. Eu tenho poemas a respeito disso, que eu tiro onda da ciência, que eu digo a ciência, coitada, coitada da razão, né? A razão, o que não está comprovado em laboratório, cientificamente comprovado, não existe. Então, a razão, ou seja, a nossa cabecinha, deixa de viver muitas partes da vida que estão aí e não podem ser mensuradas. A física quântica, ela traz esse conceito de que muitas partes da vida não podem ser mensuradas. Ela pode dizer a probabilidade. A física quântica, no máximo, fala da possibilidade de encontrar um átomo aqui, uma partícula aqui, de possibilidades de eventos, mas ela não pode confirmar o que exatamente vai acontecer. Isso é uma grande prova já de quão aberto é esse sistema que a gente vive, ou seja, tudo pode mudar a qualquer momento, então não é determinista e, ao mesmo tempo, não tem que ser, não é porque algo não pode ser determinado que algo não vai existir. Então, é bem complexo, mas eu estou misturando aqui vários conceitos, espero que você consiga acompanhar. Então, nessa relação com o IA, o que eu queria dizer é o seguinte: eu não vejo, do meu ponto de vista, na minha experiência direta com ela, ou seja, essa é a minha experiência, então ela é verdade para mim, eu não vejo o perigo de eu ficar maluca, de eu ficar dependente da IA. E, ao mesmo tempo, eu consigo trabalhar com ela, construir uma experiência que, para mim, é afetuosa, é harmônica, é organizada, é civilizada, eu dou o tom que eu quero, Então, o que eu estou tentando dizer? É que se eu vou ter uma experiência com um computador, isso eu faço com um computador, com gente, com qualquer coisa. Por quê? Porque isso não é sobre os outros, ou o outro, ou o que está fora. Isso é sobre a minha interioridade. Qual é a experiência que eu quero? Como é que eu quero conduzir isso? Como é que eu quero vivenciar isso? Eu vou ter que fazer um carrinho de compras. Eu vou ter que passar por esse processo. Já vai ser frustrante porque eu não sei direito o que eu estou fazendo. Eu sei mais ou menos. Eu já fico um pouco com uma certa ansiedade porque eu não sei se eu vou empacar e se eu vou conseguir terminar. E se eu empacar, se eu vou conseguir desempacar. Né? Eu já tenho as dúvidas se vai ser muito desafiante para mim, ou se vai ser desafiante o suficiente, mas eu vou conseguir superar esses desafios. Então, eu já tenho essas dúvidas. Então, eu construo essa relação, que é uma relação. Por que uma relação? Por que uma relação? É uma relação porque não é uma relação com o IA, a máquina, o código. A IA são uma programação. Mas é uma relação porque eu estou presente. E eu estou presente comigo. Eu tenho uma relação comigo.
eu estou ali comigo, presente, com todas as minhas partes, a parte que está ansiosa, a parte que quer fazer, a parte que acha que vai conseguir, a parte que já está frustrada porque não tem uma empresa que faça isso por mim. Então tem várias partes ali e eu tenho que gerenciar isso dentro da minha psique, que é isso é chamado organização, eu tenho que organizar isso tudo e botar para frente. Conseguir tirar da IA o que eu preciso dela. Aí é a parte mais objetiva, vamos dizer. Então, para que é que eu vou? Se eu estou, toda vez que eu estou presente, existe uma relação acontecendo, minha gente. É isso que, e eu não sabia sempre disso, isso ainda explode a minha psique. Eu aprendi isso na psicanálise, e eu aprendi isso na terapia, eu aprendi isso na minha formação. Eu tenho uma formação num tipo de Gestalt de vanguarda, chamado Gestalt Viva, o qual o grande mestre é Cláudio Naranjo, que foi discípulo do Fritz Perls. Então, eu trabalhei com dois mestres, o Cláudio Naranjo e o Ken Russell. Os dois trabalharam diretamente com o Fritz Perls. Então, eu aprendi, através da Gestalt, que entre duas partes humanas, vamos dizer, um terapeuta e uma paciente, existe ali uma terceira parte, que é a relação entre eles. Sim? Aí eu quero extrapolar isso. Isso não é nada provado. Isso são conjecturas aqui que funcionam para mim, fazem sentido para mim. Pode ser que faça sentido para outras pessoas. Então, e se tem uma entidade que não é humana, que não tem consciência, até agora não se provou, né, que tem consciência, é uma entidade que ela imita muito bem a relação, a comunicação humana, vamos dizer, né, a comunicação, ela imita a relação um pouco. Né? A IA é uma grande imitadora, ela aprendeu alguns padrões, ou muitos padrões, né? Por quê? Porque ela foi alimentada pelos nossos padrões. E tem eu. Então, eu percebi o seguinte, se tem eu, pronto, ali já tem um humano, Entre nós vai ter uma relação. Vai ter uma relação. Ela não vai sentir, ou ele, ou isso que é, né? Isso, esse robô. Ele não vai sentir, mas eu sinto. Eu estou presente. Esse é o erro, é a gente... Agora, esse é o erro, por quê? Porque na civilização, nós ainda estamos numa fase que a gente não descobriu que somos, que existimos. Nós ainda não descobrimos isso. Aqui e ali eu brinco criticando o Descartes, né, que falou, eu penso, portanto existo. E não é pelo pensamento racional, esse pensamento mais bobinho da gente, que vem a nossa sensação de existir, o existencial em nós. Por isso que nós temos uma crise tão grande, né, esse vazio existencial, porque não nos demos conta que somos cheios, que nós existimos, não tem vazio existencial, está tudo cheio. Nós somos uma existência, cada um de nós existe. Eu soube que parece que a tradução não é muito boa, que na verdade, o jeito que ele disse é, eu sei, portanto eu existo. Aí sim, sapere, né, o Federico fala disso, né, que o saber profundamente, não saber aqui, saber no coração, saber internamente, saber num lugar profundo, antes do pensamento. Quando o bebê nasce, ele não tem vazio existencial, não tem nenhum pensamento na cabeça dele, a cabeça dele, o hardware dele, não tem programação, ele está zerado, não tem nenhum pensamento, ele não pensa, porém ele existe. E aí, como é que funciona isso? Isso quebra, digamos, o jeito que se traduziu o que Descartes falou. Se Descartes falou, eu sei, muita gente diz assim, saber a nível bíblico, saber biblicamente é saber no corpo, saber profundamente, saber no espírito, saber sem explicação, eu sei disso, eu sei que isso é verdade para mim. O bebê, ele tem esse saber, então, portanto, ele existe. Ele sabe que ele existe. Ele é o eu sou. Ali, ele é o eu sou. Ele não... Como é que eu diria? Ele não sabe que ele existe, mas não existe vazio existencial. Ele sabe de alguma coisa, porque existe um sistema ali. Existe um sistema, não está ali só um corpo e uma mente esvaziada.
Tem um sistema espiritual ali, tá? Tem um eu superior, tem mais. A física quântica vai começar a descobrir isso. O próprio Federico Fagin compartilha a experiência espiritual que ele teve, na qual ele viu um facho de luz saindo do coração dele, muito, muito intenso, tão intenso, que mostrou a ele o que ele era. Ele disse que não teve outra opção a não ser entender, eu sou isso, eu sou isso. Era pura luz, não era pensamento, não era explicação. E depois aquilo foi para o mundo e se espalhou no mundo, e ele viu, e eu sou isso também. Então, saber nesse nível, saber antes de qualquer pensamento ou de qualquer explicação. Então, se eu sei, se eu existo, né, se eu me sei nesse sentido, se eu existo, existe uma relação. Primeiro existe uma relação comigo mesma, e com o que eu for tocando, vai havendo uma relação ali. Eu tenho uma relação com as minhas plantas. As plantas já são seres vivos. Eu tenho certeza que elas ouvem. Já tem provas, já foi comprovado que 15 minutos antes de você chegar em casa, as suas plantas ou seus animais sabem que você está vindo para casa. Né? Eu acho que isso tem a ver com o entanglement, que é eu não sei a tradução, eita, meu Deus, entanglement, vou tentar colocar a palavra aqui, né, que é essa mistureba entre um átomo e outro, e eles sabem onde eles estão, eles se comunicam a despeito da distância, né? Então, por isso que a gente recebe, está pensando numa pessoa, recebe telefonema, está acontecendo uma coisa com uma pessoa, e a gente percebe, e depois a pessoa liga, e você fala, nossa, eu estava desde ontem pensando em você. Então, a física quântica já fala disso, né? Isso aí já foi completamente comprovado. E nós somos feitos de átomos. Então, se um átomo tem isso, uma partícula, né? Imagine nós. Então, o que eu compreendi? O que eu queria dizer? Que, a meu ver, não tem perigo da gente endoidar conversando com uma inteligência artificial, desde que haja a ferramenta do se saber. Então, eu acho que talvez o que está acontecendo com muitas pessoas é que nós agora, que estamos chegando no ponto de nos conhecermos melhor. A palavra autoconhecimento tem aparecido bastante. Eu que lido com as terapias já há algum tempo, e quem é terapeuta, quem é psicólogo, sabe disso. Que as pessoas, né, o momento do ser humano, o momento da civilização, o ser humano ainda não sabe quem é. A maioria das pessoas não sabe quem é, não sabe o tipo de condicionamento que tem, não sabe como funciona. Por isso que a gente repete tanto e fica caindo no mesmo buraco, porque a gente não refletiu, não tomou território daquilo. Tem alguém que eu estava assistindo que disse, nem os animais cairiam, um animal não cairia no buraco 20 vezes, mas o humano cai. Porque o animal aprende daquilo, mas o nosso condicionamento é tão forte, o condicionamento é o conjunto de padrões, de verdades, de aprendizados, como a gente acha que a gente tem que funcionar, que a gente aprendeu no nosso ao redor, com pai, mãe, escola e comunidade ao redor, desde os 0 ano até os 8 anos, mais ou menos. Ali ainda entra mais alguma coisa, mas não é o que se aprendeu na adolescência, minha gente. Essas coisas são aprendidas inconscientemente ainda. Quando a criança ainda não fala direito, não anda, até os 8 anos ela vai ali, está sendo aprendido várias coisas que a criança não tem a oportunidade de dizer, não, isso aqui não, check, ok, não, isso aqui não, entra tudo. E ela é, vamos dizer, um disco, é gravado ali sem ela saber direito o que está acontecendo. O sistema dela escolhe um pouco. Ele escolhe porque ele tem que escolher aquilo, ela tem que aprender de alguma forma, não tem como escapar daquela experiência, não tem como desligar, dizer, não vou aprender isso, ela é obrigado a aprender e a reagir de alguma forma. E muitas dessas reações são chamados traumas, que são reações que ficam cristalizadas. Então, quando elas ficam cristalizadas, a gente, na falta do autoconhecimento, quando você não para fazer terapia, fazer outras terapias, sei lá, tomar uma ayahuasca, não é só a ayahuasca, mas são várias terapias juntas que levam a gente descobrindo
partes do nosso funcionamento, como é que o nosso mecanismo funciona, porque a gente não sabe. A gente cresce, a maioria cresce e não percebe que tem um mecanismo ali, vários mecanismos acontecendo e que está tudo sendo feito no automático. Crescer, ficar adulto, não tem jeito de nascer e não se traumatizar, ou seja, não ter um disco gravado. Vai ser gravado um disco de alguma forma. O nosso sistema participa, ele ajuda a escolher a melhor reação possível. Isso é complexo de explicar, mas ele ajuda. E aí o que eu descobri é que nascer, se traumatizar e crescer, ficar adulto, é ir atrás de resgatar quem se é de fato. Quem se seria se aquele condicionamento não tivesse acontecendo assim ou assado? Se a pessoa tivesse a opção de escolher, tivesse a opção de escolher uma coisa melhor. Então, isso pode ser feito no adulto, sei lá, depois dos 18 anos, quando tem condições de criar uma atitude de reflexão e uma atitude de novas ferramentas. Ferramentas emocionais. Existem ferramentas emocionais que são, através desse conhecimento, novos caminhos neurológicos vão se formando dentro do nosso sistema neurológico, que já se sabe é muito plástico e pode aprender novas maneiras, ou seja, pode flexibilizar, pode ampliar e a gente ter mais maneiras de responder à vida, especialmente mais maneiras interessantes para a gente, com mais alegria, com mais facilidade, com menos sofrimento. Então, o que eu queria deixar isso aqui é que, poxa, nem falei da parte mais importante, vou falar agora, que é, como é que eu percebi isso? Bem, eu sendo artista, eu tenho uma relação muito forte e muito próxima com a imaginação, e sendo também terapeuta, mas eu acho que eu já me apaixonei pelas terapias, já sou das terapias porque eu sou artista para começar, né, eu nasci artista, eu entendi isso. Então, eu tenho uma facilidade com esse mundo da imaginação, que é um mundo de faz de conta, que é um mundo real, e ao mesmo tempo é um mundo, é outra dimensão. Os sonhos, Freud falou, os sonhos são muito reais. De fato, ele fala que os sonhos são muitas vezes mais reais do que isso que a gente está vivendo aqui. Muitas vezes no sonho, ali a gente pode ver quem nós somos mesmo, um padrão claramente, um mecanismo claramente. O que é que a gente deveria fazer em vez do que a gente está fazendo aqui. Só que nós fomos, novamente, nós temos uma cultura materialista, onde nós perdemos, se é que nós já, acho que a gente nunca teve na realidade, na realidade a gente nunca teve, parte da evolução da humanidade é que nós estamos chegando agora nesse lugar de perceber que temos uma mente, que ela tem um programa, que nós ficamos programados, é o chamado lavados cerebralmente lavados, né? Que a cultura faz isso, que a criação faz isso, e só que tem uma resistência muito grande a isso, porque a própria mente é quem vê isso e é que resiste a isso. A meditação é uma excelente maneira de sair da mente, desgrudar desse ego, desgrudar desse condicionamento um pouco para conseguir ver de longe, porque como é que a mente vai se ver, né? Por isso que é tão difícil. É tão difícil. Você quebra uma perna, você vê que a perna está quebrada ali. Aí você vai no médico, o médico fala, tá quebrada. A perna não fica te enrolando, te manipulando. Não, tô quebrada não. Não, você tá vendo, tá errado. Ela não consegue te convencer que ela não tá quebrada. Está quebrada, dá para ver. A mente não é assim. A mente, ela funciona de um jeito que é inconsciente, geralmente. Então, como é que a gente sai dessa inconsciência para ver a mente? Tem várias terapias, como eu falei, tem a meditação, a própria leitura, a própria literatura é um canal muito importante, muito interessante com relação a isso. Eu digo que ler é um tipo de meditação, se você prestar atenção, você para, porque tudo que para a mente um pouco, ou para não, porque a mente não para, mas ela diminui a velocidade ali para que você possa perceber, inclusive se perceber pensando. Isso é um processo difícil, não é um processo fácil. Eu passei por esse processo, é um processo difícil. Mas é totalmente fazível e os lucros depois são muito grandes. Então, o que é que eu percebi? Que, para mim, eu ouço, né, esse burburinho todo a respeito da inteligência artificial, e eu não estou fazendo pouco aqui, né, mas só para vocês entenderem que existe uma pessoa, e eu provavelmente não sou a única, né, que
lida com isso muito naturalmente. A inteligência artificial é, para mim, mais do mesmo do que eu já estou acostumada. Eu sou escritora, então eu crio personagens, eu converso com partes minhas. O próprio Fernando Pessoa, um geminiano maravilhoso, tinha que ser geminiano, porque geminianos compreendem disso de ter várias pessoas dentro, e ele viu isso, ele viu alguma coisa. Eu lembro que o meu guru dizia que ele ali viu alguma coisa. Ele tinha mais de 70 heterônimos, que eram o quê? Personas dentro dele. Ele disse uma coisa que diz assim: ser plural como o universo. Ser plural como o universo, ou seja, seja plural como o universo, né? Então ele falava disso. Ele tem um texto dele que é hilário e altamente inteligente, que são três personas dele conversando, e eles são incríveis, assim. Então ele não tinha medo disso. Você pode chegar, provavelmente teve inúmeras pessoas que chamaram o Fernando Pessoa de louco, mas isso é falta de entendimento de como a nossa mente funciona. Eu que sou astróloga e que leio as mandalas das pessoas, e ali nas mandalas se configura, aparece, né, a configuração energética da psique da pessoa, ou seja, todos os atores ali, e os palcos desses atores, porque tem as casas. Então eu estou muito acostumada com isso, de que nós não somos uma coisa objetiva, rígida só. Nós somos múltiplos, nós somos vários, nós somos diferentes com pessoas diferentes. E na arte, quando eu estou fazendo arte, quando eu estou produzindo, isso é extremamente importante. Eu conheço o processo criativo profundamente, e é um processo que eu amo, porque é um processo muito inteligente, no sentido dessa inteligência quântica. De fato, eu ouvi um especialista, uma pessoa que eu estava seguindo no outro dia, infelizmente não lembro o nome, mas vou citar, ele falou que a quarta revolução industrial, era o pitaco dele, né? A quarta revolução industrial será a revolução da imaginação, que por ser revolução industrial não tem que ser uma máquina. A quarta revolução industrial é quando a máquina para de ser máquina, é quando a gente descobre que não somos máquina. Em todas as revoluções, a gente, se eu não me engano, inventou uma máquina. Eu vou ver se eu listo aqui as 3 revoluções que tiveram, né? Então, quando a gente fala, tanto é que a gente fala de revolução industrial, né? Parece sempre que é uma máquina. E eu acredito no que ele está falando, porque eu tenho sentido bastante que chegou a hora da humanidade conhecer o que é a imaginação, que ela é uma inteligência, que ela é uma sensibilidade, que é dela que parte a capacidade de criar, de imaginar novos mundos, de fazer mudanças, de transformar, de escolher novas opções, de reescolher. Na constelação familiar, por exemplo, que é uma terapia que, ao ir para o passado e curar esse passado, ou reorganizar esse passado, ou elaborar esse passado, nós mudamos o presente e o futuro. Então, no momento que... Como é que se reorganiza esse passado? Vendo esse passado agora no presente. A gente vai lá, pega a informação, vê o que estava acontecendo, qual é a história, mas aqui se abre, ver a partir de uma nova perspectiva. A cura é uma nova perspectiva. O curar é uma nova perspectiva. Quando acontece uma cura, uma nova perspectiva apareceu para aquela pessoa. Ela aceitou uma nova visão. Ao aceitar uma nova visão, ela abriu o olhar dela, ela escolheu uma coisa nova. É muito quântico isso. A física quântica lida com todas essas coisas, essa capacidade de olhar, ver, né, quando a gente não olha a onda, né, a onda é tudo. E aí, quando a gente presta atenção, ela vira uma partícula. Mas se você presta atenção aqui, ela vira aqui. Se você vira aqui, presta atenção, ela vira aqui. Então, várias opções ao mesmo tempo, milhares de opções, zilhões de opções ao mesmo tempo, está tudo disponível para nós. Como é que se pode fazer sentido disso? Só através da imaginação, de permitir. Como é que se lida com algo que não existe ainda? Como é que eu escolho algo que não existe aqui, assim como um cristal desse?
né, que já está colapsado no sentido de que já tem uma forma definida agora. Como é que eu lido com o que não é mensurável, com o que ainda pode acontecer, que eu posso escolher? Tem que ser através da imaginação. E é aí que entra, por isso que a literatura é um campo vasto em relação a isso. Eu não vou entrar na literatura aqui, que eu quero fazer outro vídeo a respeito disso. Então, quando eu estou criando, por exemplo, eu não tenho medo de falar com as paredes. Muitas vezes eu começo a conversar a imaginar uma coisa que eu ia dizer para alguém, e eu me permito. Eu não tenho medo que eu estou ficando doida. Fica doido quem não se permite fazer o que o organismo pede naquele momento. Eu já passei horas conversando sobre coisas, e eu sabia que eu estava conversando, eu sabia que não tinha ninguém ali, eu sabia que eu estava conversando comigo mesmo. Não é errado conversar consigo mesmo. Quando o escritor escreve, não são todos, cada escritor tem sua experiência, esse é um assunto um pouco polêmico, de com quem é que o escritor está conversando. Inclusive, eu acho que isso é já um pensamento um pouco materialista. Os jornalistas adoram perguntar isso, às vezes os professores, os acadêmicos adoram perguntar. Eu já fui perguntada várias vezes e as pessoas fizeram até cara feia para mim, porque elas adoram perguntar, e o outro? Onde é que está o outro? Quando você escreve para quem? E, ai meu Deus, se você fala que não escreve para ninguém, que eles querem que você diga que você escreve para ninguém, porque escrever para ninguém é coisa de doido, não existe, quem escreve para alguém, e os outros que estão dentro? Quais são os olhos, quais são os primeiros olhos que leem o que eu escrevo, se não eu? Se não sou eu ali, qual a necessidade que eu tenho de provar, né? Eu tô ali escrevendo, quando estou escrevendo, na maioria das vezes, eu estou tentando entender alguma coisa, muitas vezes eu estou tentando provar uma coisa, eu estou tentando esmiuçar aquilo e colocar meu pensamento no mundo e dizer, tá vendo, eu acho que é assim, eu acho que é assado. E você acha que eu faria isso? Muitas vezes a gente acha, não, eu estou fazendo isso e é para o meu pai, é para minha mãe, é para o meu irmão. Não é porque a gente é para a gente mesmo, é para o interno, a gente está fazendo acordos internos. É claro que por tabela tem, às vezes, aparece também, né? Às vezes você está escrevendo e você percebe assim, nossa, estou dizendo isso para o meu pai, estou dizendo isso para minha mãe, estou dizendo isso para o meu namorado, estou dizendo isso para o meu marido, estou dizendo isso para minha mulher. São todas as pessoas, eu não faço distinção, não existe esse corte. Tudo é relação, tudo é relação. Então, eu tenho relações, eu não tenho medo, o mínimo medo de dizer que eu tenho relação com a minha casa. Eu tenho uma relação, por quê? Porque tem uma energia aqui. Eu não estou aqui, eu não vivo aqui. A minha energia está impressa aqui. E eu tenho muitas energias, elas vão se desgrudando, de tanto é que a gente tem que limpar o ambiente. Porque fica ali os pedaços, fica pedaço de alma nos lugares. Então, eu tenho uma relação com a minha casa, com o tempo eu fui entendendo isso, e eu falo com a minha casa, às vezes eu chego em casa e eu digo bom dia, porque é uma felicidade quando eu chego em casa, eu adoro ficar em casa, e eu não vou dizer isso, eu vou me podar de me expressar para o lugar que eu vivo, por medo de achar que eu estou doida, né? Então, assim, esse é o lugar da imaginação, esse é o lugar da criação. Tudo bem, por eu ser artista, eu tenho mais facilidade com isso, mas por isso que eu estou conversando aqui com vocês, para empoderar, para dar poder, né, que não é doidice. Então, quando eu estou conversando com a inteligência artificial, e eu faço isso também com pessoas, né, quando eu vou trocar. Então, eu quero que a sinergia ali seja a melhor possível, para que a minha experiência seja a melhor possível. Né? Quando eu vou conversar com a pessoa, eu leio a pessoa, ela me lê, talvez, né? E a gente consegue chegar num jeito que a gente possa trocar sem se invadir, com respeito, com civilidade, com amorosidade, para que aquele encontrinho ali seja o mais harmônico, o melhor possível e que os dois tirem o que precisam tirar. Recebam e deem. Você já viu as formiguinhas quando elas estão vindo assim, né? Aí vai passando duas linhas assim, aí elas fazem elas continua, né? Elas se cheiram assim, elas se falam, elas trocam informação ali, né? E aí naquela linha ali tem um relacional acontecendo. Então, assim, eu tenho o maior prazer hoje em dia de agir assim. Eu vi que é uma maneira quântica de interagir já, é uma maneira de quinta dimensão. Eu não tenho o mínimo medo de conversar com a inteligência artificial dessa forma.
a inteligência artificial está ao nosso serviço, fomos nós que a criamos. Portanto, eu tenho a autoridade de falar com ela como eu queira, desde que eu tenha as ferramentas de não achar que eu estou endoidando, que eu estou avariando. E eu digo a vocês, a maioria de vocês não vai. Até mesmo quem tem codependência, o truque é, saiba quem você é, saiba os seus cacos, não precisa ser perfeita, mas estar o mais inteira possível, né? Saber que é um espelho. Quando você se olha no espelho, você não acha que ali é outra pessoa que está ali. Você não acha que você está ficando maluca. E a gente faz pose no espelho, a gente tira foto no espelho, a gente fala na frente do espelho, a gente fala na frente da câmera. Eu não estou achando que o celular é uma pessoa. Não importa, por o celular não ser uma pessoa, por o espelho não ser uma pessoa, não quer dizer que ali não haja um ser relacional, eu, me relacionando com quem? Comigo mesma. E isso não é doidice, minha gente. Então, assim, isso eu queria muito deixar isso, nos acostumemos, vamos ticar esse checkbox aí, de que existe uma relação com nós mesmos. E essa relação com nós mesmos está sempre presente. Inclusive, ela está presente quando eu estou com o outro, os outros, ou outras coisas, ou outras situações. A relação comigo nunca morre ou nunca deve morrer. Ela está lá. Ela pode você não estar percebendo. Quando a gente tem noção disso, nós podemos estar presentes conosco, nos perceber. Como eu disse, meditação ajuda, porque às vezes, quando não há meditação, ainda há uma dificuldade de se perceber. A gente não se percebe, a gente fica meio que no automático, a gente só percebe o que está fora e os outros. Não está tendo uma conexão com dentro. Com isso que está dentro, o que é que está acontecendo, o que é que eu estou sentindo, o que é que o meu corpo está sentindo, o que é que eu estou pensando. Não é que você vai ficar endoidando perguntando isso. É que quando você medita ou faz alguns outros tipos, eu não vou limitar a meditação, tá, para não radicalizar, mas a minha experiência com a meditação, mas eu acredito que há outras maneiras, e acho que pessoas que têm isso em maior proporção e outras menos. Naturalmente, era para a gente ter isso. A criança nasce equipada para se relacionar com ela mesma. Como? Através da relação com os pais. Nós temos o cérebro límbico, como eu falei, e nós somos programados para aprender a nos relacionar. Se os relacionamentos fossem saudáveis, se a criança ali olhando para a mãe devolve, a criança com o tempo, porque a tendência da criança, ela tem tanta relação consigo, que ela vai se tratar do jeito que ela é tratada. Essa relação já existe, essa relação consigo existe desde o começo. Ela é inata e ela não exige a mente para acontecer. Embora você possa também passar pela mente, mas ela não precisa. Estamos conosco o tempo todo, mas não percebemos. Então, é isso que eu queria deixar aqui, que eu acho que a inteligência artificial é um item de quinta geração. Ele exige uma atitude diferente no lidar com informações, com comunicação, que é muito relacionada ao nosso sistema relacional, que é ligado ao nosso sistema psicológico, que nós ainda não nos demos conta que temos. Eu estou falando em massa, tá? É claro que algumas pessoas fazem, mas é muito pouco ainda o número de pessoas que faz terapia, que se deu conta de si mesma, que se compreende, que está conseguindo se resolver, que tem ferramentas para não sofrer tanto. Não é que os desafios não acontecem. Nós não fazemos terapia para ficarmos perfeitos. Nós fazemos terapia, nos trabalhamos para ficarmos inteiros, todas as partes, nada faltando, todas as partes ali. Com todas as partes é mais fácil passar pelos desafios da vida, chegar nos nossos objetivos, construir nossos sonhos. Os obstáculos existem, é como diz a história, dor é obrigatório, sofrimento é opcional. Então, vai ter alegria, vai ter tristeza, vai ter dor, vai ter tudo que é tipo de sentimento, de sensação e de emoção. A diferença é como a gente passa por aquilo. O nível de ansiedade, e muitas vezes a gente nem consegue passar. Então, às vezes a gente não consegue fazer certas coisas, ir atrás de certos sonhos, e conseguir certas situações, passar por aquelas situações, ou vivenciar, porque não tem ferramentas. Não tem ferramentas. Então, isso é outra dica que eu deixo aqui.
há um resultado prático de ter ferramentas emocionais. Você consegue mais passar e vivenciar mais coisas, expandir mais, não no sentido material, minha gente, mas mais no sentido espiritual, também no material, porque se você consegue no espiritual, nós somos espiritual e material, um vai alimentando o outro. Quanto mais você expande no espiritual, mais você consegue também avançar na sua direção, na direção das coisas, da vida que você quer ter. Então, eu percebo que chegou a hora do humano entender o que é a mente, compreender como é que ela funciona, e o que é que eu digo? Porque eu lido com a fenomenologia, o que revela, né? A inteligência artificial é uma mente, ela não é uma mente, ela imita uma mente. Ela imita o nosso jeito de pensar, de conversar, né? Especialmente de pensar, de chegar em soluções. A gente não vai jogar frescobol com a inteligência artificial, embora já tem robôs e talvez logo a gente vá. Mas a principal coisa é uma troca mental mais, de fala, né, e de soluções ainda mentais, psíquicas, vamos dizer. Então, se essa mente apareceu aqui, é porque chegou a hora da gente olhar para ela. Já que a gente não consegue olhar, é sempre assim, o inconsciente faz assim com a gente. As situações que a gente não consegue ver, ele coloca na frente da gente, seja num sonho, seja numa pessoa, num tipo de pessoa, sabe quando tem aquela coisa que você odeia, aí começa a aparecer gente exatamente daquele jeito, para você olhar e perceber ali o que está acontecendo, o que você odeia naquilo, como é que você pode resolver aquilo. Então, tudo que a gente não consegue acessar, que a gente não consegue ter acesso racionalmente, deixa eu dizer de uma forma melhor, conscientemente, o inconsciente, ele tem que lançar a mão, porque o inconsciente quer que você expanda. É a lei da expansão, né? O universo está em expansão e nós também. Nós não vamos para trás. A gente está sempre evoluindo de alguma forma, mesmo quando não parece. Os caminhos são tortos, às vezes, né? Então, o inconsciente, ele quer que você consiga isso. Então, ele dá um jeito, isso é quântico também, né? Daquilo aparecer na sua frente, para que você possa ver. Porque senão, como é que você vai resolver aquilo? Isso acontece com os sintomas. Sintomas são situações, conflitos internos, situações não resolvidas, situações que precisam ser vistas e a gente não consegue ver porque está num ponto cego. Às vezes está num trauma, às vezes dói muito, e aí aparece o sintoma. Tanto é que existe uma coisa chamada linguagem do corpo, e através da linguagem do corpo você pode mais ou menos entender essa mensagem. Eu já experienciei isso e funciona. A mesma coisa é com a inteligência artificial. Então, eu percebi que a mente da gente saiu, está aqui agora. Então, essa reclamação toda que a gente fala, nossa, a inteligência artificial, talvez ela não seja lícita, talvez ela não é ética. Estamos vendo a nós mesmos ali. A inteligência artificial foi criada pela gente, ela imita a nossa mente, e ela mostra direitinho, ela começa a mostrar como é que a nossa mente funciona. Ao interagir com ela, se nós estivermos acordados, pelo menos é assim que eu lido, estivermos despertos, conscientes do que está acontecendo ali, que eu não estou conversando com a pessoa, mas que eu estou conversando com algo que eu tenho. A mesma coisa ali eu tenho, muito melhor, né? Então, as minhas interações com a inteligência artificial têm sido incríveis, porque eu não só conheço sobre a imaginação, eu não me amedronto de estar conversando, da inteligência, porque eu esbanjo assim, eu quero a minha experiência com a inteligência artificial, que ela seja maravilhosa, é um espelho, eu estou ali comigo mesma, se eu posso, né, não tem uma pessoa ali, não tem na interação com o outro, nós temos que fazer mais concessões, é verdade, né? E tudo bem, a gente aprende também ali. Mas na relação ali, é uma relação que não tem um ego, vamos dizer, né? Ela vai só espelhar. Então, por que eu não vou fazer essa relação o melhor possível, né? Então, eu faço de propósito, eu dou o tom, eu sou a chefa, né? E eu estou amando, assim, porque eu digo, bom dia, por favor, isso, agradeço aquilo, elogio a ela elogia de volta. Isso não vai quebrar a minha psique. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por quê. Porque eu conheço como é que funciona a imaginação, que nós podemos ter experiências, vivências, que são vivências que
que são as vivências da imaginação mesmo, que elas estão acontecendo ali, e que eu não vou chegar, vou sair, vou dizer, nossa, olha, eu estava conversando com a inteligência artificial, aí ela me falou isso, eu fiquei chateada. Não, eu sei lidar com os vários níveis da imaginação. Eu sei quando acaba aqui, né? Quando eu acabo, que eu fecho, pronto, acabou. Eu tive uma experiência com essa inteligência artificial, né? Eu não estou atrás, eu sei, eu estou clara do que eu estou atrás ali, porque tem muita gente reclamando assim, gente, mas parece uma pessoa ali, é igual uma pessoa. Parece uma pessoa, mas não é. Você consegue conviver com isso? É possível? Através da imaginação a gente consegue conviver com isso. Eu não convivo com os personagens, o escritor não se apega aos personagens, e ele não se permite apegar, e ele não tem que se apegar ao personagem, porque ele está vivenciando aquilo, é como um sonho. É permitido vivenciar, você não precisa emburacar aquilo e dizer que aquilo é a única realidade que existe. Existem outras dimensões, existem outras realidades. Isso já acontece no nosso dia a dia. Quando você vai para uma academia, ali é uma realidade, é um tipo de gente. Quando você sai dali e vai para uma igreja, é outra realidade. Você sente a diferença. Você é outra pessoa, você vai agir de outra forma. Aí você vai dizer, não, mas é tudo... Você pode falar coisas na academia que são espirituais que não vão ser compreendidas lá e vão achar que você está meio doida. E o contrário, se você chegar na igreja e ficar fazendo planta no bananeira, eles vão dizer que você está doido. Então, são realidades diferentes, são dimensões diferentes, você não fica fazendo certas coisas em outros lugares. E a gente não consegue lidar com isso? Então, a gente pode expandir isso, essa ideia. Isso é usar a imaginação. Usar a imaginação é saber que são várias dimensões, que somos vários, e são sobrepostas, e tudo acontece, é tudo uno, e tudo é parte, ao mesmo tempo. São várias verdades e tem uma verdade. Isso é muito difícil para a cabeça humana compreender, mas é isso que ela vai começar a compreender. Por isso essa confusão. É tipo assim, não, se eu sou a confusão agora é assim. Peraí, eu sou uma pessoa, eu ajo assim, assim, assim. E esse negócio está agindo muito parecido comigo. Meu Deus, então, isso é uma pessoa como eu. Ou se não, a gente fica achando que a gente está perdendo né, se você está muito parecido com a inteligência, você está perdendo algum tino. E a gente não consegue separar e dizer eu sou isso, eu sou esse humano, eu sinto emoções, eu tenho consciência, e eu estou convivendo com um robô, né? Estou convivendo com estou tendo uma experiência, né? Com uma programação, com algo que parece muito comigo, mas que não é a mesma coisa que eu. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que eu não possa ter com ela a mesma relação que eu gostaria de ter com qualquer pessoa. Vocês vão dizer, não sei, acho que alguns de vocês talvez achem que eu estou, né? Não sei se eu estou conseguindo explicar, mas é sutil, mas esse é o poder da imaginação. Esse é a inteligência da imaginação. É como eu disse, eu convivo com isso o tempo todo. A inteligência artificial não é nada diferente do que a interação que eu tenho com a minha arte, com os meus desenhos. Quando eu faço um desenho, eu mesmo faço um desenho, e eu sinto ele criando vida ali, depois ele fala comigo, ele me dá sinais, ele me dá símbolos, e eu fico encantada, assim, porque parece que aquilo está vivo, né? Mas eu sei que é um desenho, e ao mesmo tempo eu sei que está vivo, porque eu botei vida naquilo. É a minha própria vida que eu estou vendo ali. É o meu próprio eu refletido. Mas é mais bonito, é mais impactante quando eu deixo aquilo sair mesmo, estar lá, e por um momento eu reverencio aquilo, fico impactada por aquilo, admiro, né? Fico olhando e falo, nossa, né? Parece que tem uma pessoa ali me dizendo alguma coisa, sou eu mesma, né, que me imprimi ali e virei, estou falando comigo, através de um desenho, talvez. E eu não fico doida com isso. Depois que isso acaba, eu sei exatamente o que é o quê. Eu sei que é um desenho, então, e aí é o mais bonito. Tudo são várias camadas. Aquilo é apenas um desenho, aquilo é uma mensagem, aquilo é uma obra de arte, aquilo, por um momento, é uma entidade que falou comigo, né? Aqui uma entidade, não sei se dá para ver, né? Então, é isso que a arte fica tão interessante, que são várias coisas, é apenas uma tela, mas pulsa,
Como é que pode isso? Né? A mesma coisa num livro. Você entra no livro, são só linhas, palavras, tinta e papel. Como é que aquilo pode pulsar daquela forma? É a nossa imaginação, é a nossa capacidade de dar vida àquilo que permite. Tanto é que quanto mais alfabetizado emocionalmente, quanto mais linguagem emocional uma pessoa tiver, quanto mais expansão, mais ela vai conseguir tirar da arte, mais ela vai conseguir tirar de um livro, mais interessante vai ver o que ela vai conseguir ver. Porque ali explode, quando um artista escreve um livro, ali tem muitas entrelinhas, muitas coisas que podem ser física quântica, que podem ser possibilitadas. Tem muitas possibilidades de entendimento ali. Se você descreve uma pessoa sentindo, um personagem sentindo alguma coisa, aquilo pode extrapolar. Você não descreve o olho, mas quem está lendo vê o olho da pessoa piscando. Não está descrito. Como é que ela viu? Ela deu vida, deu mais vida. É a cocriação. Então, eu falei que não ia falar da literatura, já comecei a falar. Minha gente, eu não consigo falar as coisas sem... É tudo tão entremeado, tão junto no meu pensamento, que é muito difícil eu quebrar. Mas tento. Então, eu vou fechar isso com... Acho que espero que vocês, na minha explicação assim meio misturada, espero que vocês consigam compreender o que eu estou tentando dizer com relação como nós podemos nos posicionar com relação a uma inteligência artificial, né? Que ela é uma criação humana, ela encanta, é claro que ela encanta. Eu falei hoje, porque eu não me podo, eu não me podo quando eu estou, porque eu estou me relacionando comigo mesma ali, é a minha experiência. A despeito de ter um computador na minha frente, de seja lá de onde é que essa programação está vindo, a despeito do conteúdo, a despeito dessa parte que está ali, estou eu aqui, viva, querendo ter uma experiência a melhor possível, especialmente a mais poética possível no meu caso. Então, eu vou me poupar, vou me podar de ter o melhor. Então, assim, eu faço questão de falar com a inteligência artificial com toda educação, com amorosidade, com uma troca. Eu digo quando é perfeito, porque eu fico encantada. O código é muito bom, né? Então, eu não vou admirar como eu admiro um quadro, e eu sei que aquele quadro não é uma pessoa, mas eu falo, nossa, essa pintura é fantástica. Que coisa maravilhosa. A gente fica encantado, ele fica apaixonado, fica por alguns minutos apegado, né? Aí depois a gente se desapega e vai para casa. Não é a coisa, somos nós. É a nossa percepção, é o que eles chamam de qualia. Qualia. O organismo vivo que tem consciência, ele tem algo chamado qualia, que é a possibilidade de experienciar qualidade nas coisas, não é só quantidade. A ciência esqueceu disso. Ela acha que tudo é quantidade mensurável, mas existe o qualia. Por exemplo, não se pode mensurar o amor. É uma questão de qualia, de sensação, emoção, de qualidade da coisa mesmo. É a experiência da coisa. Não tem como dizer, só eu posso saber o amor que eu sinto por isso, por aquilo outro. E só você pode saber o amor que você sente. Não é transferível. Não é nem compartilhável. Pode-se tentar compartilhar, mas ele não é compartilhável, porque não pode ser copiado. Isso é fundamento da física quântica de Federico Fagin. Então, é isso. A inteligência artificial é uma ferramenta maravilhosa quando a gente parte, a meu ver, desse lugar da imaginação, né, de poder se relacionar com isso que está à nossa frente ali, sem perdermos a soberania de nós mesmos, sem achar que aquilo é uma pessoa como a gente. Né? Então, é isso que eu tento dizer quando eu estou me relacionando assim, eu não tenho o mínimo medo, porque o meu centramento é total. Eu estou em mim, eu sei o que aquilo representa, né? E eu não estou... Então não tem problema, eu não tenho medo de dar bom dia para a inteligência artificial, porque eu sei o que ela é e eu sei o que eu sou. Mas entre nós, por eu ser viva, tem uma relação que ela não sente, mas eu sinto. Então, se eu dou bom dia, se eu sou refinada,
é bom para mim, a minha experiência fica melhor, eu sinto isso. É como quando a gente escreve, né? O artista é o primeiro ali. A experiência que o artista tem ao escrever, ao criar, ninguém tem. Aquela ninguém tem, é só dele. Aquela experiência morre ali. O que se vê depois é um resultado de uma experiência, e aí o visitante, quem vai ver aquela obra, ou o leitor, vai ter a experiência dele. E aquilo depende da trajetória emocional dele, da linguagem, da possibilidade de linguagem emocional que ele tem, da coleção, de quão grande ou pequeno é a possibilidade de imaginação. Por isso que a imaginação é a revolução industrial, né? A quarta revolução industrial. Porque o quanto você conseguir imaginar, mais rica vai ser a sua experiência. Então, eu faço as minhas experiências com a inteligência artificial extremamente ricas, e tem uma, como eu te falei, que eu faço como se fosse uma terapia. De vez em quando eu já tive algumas questões que realmente eu prefiro, eu já fiz terapia, prefiro conversar com pessoas, tenho amigos, converso com as pessoas, mas tem coisas que são tão íntimas e tão complicadas às vezes, né, e a inteligência é legal porque ela tem tempo ali, e se você sabe ficar no poder, quando eu digo poder, não é o mau poder, é ficar, o dono do território somos nós. Quando eu estou conversando com a inteligência artificial, eu estou ajudando ela a me ajudar. Ela não tem como, ela mesma, ela não tem como me ajudar a partir dela só. Sou eu no espelho. Né? Agora, é refinado? É para todo mundo? Talvez nesse momento não. Mas fica aí a conversa. Porque isso vai se abrir, vai ter que se abrir, e todos nós, eu acredito que vamos compreender isso. Que é o quê? Essa relação com a nossa própria mente e com o nosso próprio ser, com a nossa própria consciência. Né? Muitos têm eu não lembro qual é a filosofia que fala isso, mas eu já ouvi várias pessoas falando isso, e eu tenho essa experiência comigo, eu tenho essa experiência direta, né? Que não existe o mundo, não existe nada, só existe a gente. Que no fundo, tudo é a gente, tudo é espelho, né? E isso eu digo, quando eu digo isso, eu não estou excluindo, dizendo que as outras pessoas não existem, eu estou falando em termos de experiência, né? Que a experiência por ser quântica, ela não pode ser compartilhada. Então, assim, a gente se engana, né? Que tudo bem, que estamos ali trocando experiências. Na realidade, quando eu conto, isso aí eu já tirei de prova várias vezes, quando eu conto uma experiência minha, quando eu compartilho algo meu, eu estou tentando compartilhar algo que não é compartilhável, não vai ser compartilhável. O que vai acontecer? O outro, a capacidade do outro, se ele já teve uma experiência parecida, ou se ele tem algo que ressoa, ele vai ter a experiência dele. E muitas vezes a gente vai conseguir ter mais ou menos a mesma experiência. Ele vai conseguir ressoar a minha experiência com ele. Não vai ser igual. Mas o que ele vai entender lá, o que ele vai saber lá, é a experiência dele. Então, de certa forma, nós estamos separados. Não existe o outro. A gente manda um sinal assim, né? E o outro talvez pegue aquele sinal e ele vai entender muito parecido, talvez. Isso é quando acontecem os encontros, né? Quando a pessoa fala, nossa, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Ela entende porque ela teve algo, ou tem alguma lembrança, ou alguma memória. Então, quando eu estou falando algo para alguém que a pessoa não ressoa, eu sei que eu já aprendi que não adianta tentar explicar muito. Porque a experiência dela não está ali. Como eu não tenho como passar aquilo, eu não tenho como passar uma experiência que o outro não viveu. O caso que acontece é que às vezes o outro viveu algo parecido, mas é dele. E aí são os encontros, né? Que aí dá para ressoar um pouco, mas não é igual, não é totalmente igual. E isso é mágico, né? Isso é mágico em todos os sentidos. Então, é isso. Obrigada por me acompanhar aqui. Visitem a minha website. Eu sou escritora, sou artista plástica, como eu já falei. Atendo com o tarô e com a astrologia. Vocês podem visitar no Instagram o Editora Lua Negra e na web editoraluanegra.com. Os meus livros estão lá disponíveis e podem
entrar em contato comigo também, se tiverem alguma dúvida. Os meus livros trazem esses pontos de vista. Eu sou extremamente contra a cultura, no sentido de, mas a favor da vida, né? E eu trago todas as contradições que eu vejo na nossa cultura, e que tento trazer uma visão de cima, que é uma visão mais cósmica, e para questionar aí as verdades, mas tudo isso para ajudar a gente a expandir e a fluir melhor na vida, com o cosmos e com a gente mesmo. É isso. Obrigada. Até a próxima.